Graças a Deus. Doutor José Rubim, então, a palavra é sua. Muito obrigado. Inicialmente, o meu forte abraço a todos os componentes, a todas as criaturas aí do Centro Espírita Cachoeirense, nesse local que é sempre caminho para chegarmos à Serra, para chegarmos a Nova Friburgo. Não tem como, realmente, nós nos desvencilharmos deste caminho. Então, Cachoeira de Macacu fica realmente em nossos corações. Agradeço a presença de todos. Da nossa querida, está chegando agora, minha colega de turma, Tereza Chedid. Um abraço, Tereza. Tereza, lá de Niterói, que esteja presente aí nos nossos estudos. Estudos esses que eu me atrevi a fazer, porque realmente é um atrevimento a gente estudar o perispírito, dada a sua importância. O perispírito ainda nos é, de certa forma, desconhecido. Não sabemos ainda da estruturação do corpo espiritual, do perispírito, porque ainda não nos foi dado a permissão para aprofundarmos no estudo dos íons, dos átomos, das moléculas, componentes desse corpo perispiritual. Mas o que temos em mão, nós vamos aqui apresentar com o descortinamento, algumas situações que vão ser aqui desvendadas, o aprofundamento científico. Então, como eu combinei com a casa, nós vamos estudar o livro todo, que não é pequeno, é um livro grosso, que é exatamente sobre o perispírito do Zalmino Zimmermann. Então, vamos lentamente discorrendo aqui sobre os capítulos, que certamente sobrevirão ao longo dessa jornada, que sinceramente eu não sei quanto tempo vai levar, mas tenho a intenção de estudar e de estudarmos o livro todo. Tem muito assunto aqui para a gente calmamente aprofundar, estudar, abrir os campos de entendimento, dado a dificuldade que ainda temos, como vamos ver no transcurso dos estudos daqui para frente. Então, vou aqui já iniciar trazendo a tela para a gente ir acompanhando. Está aqui. Creio que vocês estão vendo, né? Está perfeito? Hein, Lucimar? Perfeito, está sim. Perfeito, tá. Eu estou vendo. As pessoas estão vendo? Qualquer coisa pode... Ok, estou ouvindo bem. Ok, está ótimo. Deixa eu só pegar aqui o meu passador de slides, que eu esqueci. Pois é, então vamos iniciar aqui, como vocês estão vendo, o capítulo 1 desse livro, que vale a pena ser comprado, vale a pena ser lido, vale a pena ser estudado. O Zalmino Zimmermann realmente nos trouxe um manancial de estudos e que realmente vão abrir nossos campos para essa estruturação que ele denomina e cognomina de o elo interexistencial. O perispírito é um elo de existências. A existência física, de onde ele faz parte, porque somos espíritos, e a existência extrafísica, onde não há o corpo físico, mas há a presença do corpo perispirítico. Por isso, sabiamente, ele foi denominado o elo interexistencial. E vamos analisar o conceito e a natureza nesse capítulo 1,
Não sei se vamos esgotar o assunto integralmente nesta noite, mas vamos lá. Vamos iniciar, então, lá no início, em que o Zalmino nos fala sobre o elo interexistencial. Diz ele: revela-nos a doutrina espírita que a natureza do ser humano é essencialmente espiritual. A natureza do ser humano é essencialmente espiritual, ainda que por muito tempo imprescinda para o seu desenvolvimento do adequado suporte carnal. Então, nos fala o Zalmino que a doutrina espírita diz que a nossa natureza é espiritual e que ainda por muito tempo imprescinda para o seu desenvolvimento do suporte carnal, do corpo físico. Continuando, isso faz com que, em longo período de sua história evolutiva, viva ao mesmo tempo em dois planos existenciais, pois que, imerso na dimensão física, interage com o mundo espiritual, e desencarnado, liga-se contínua e estreitamente ao mundo material. Por isso, o perispírito é o liame de ligação entre a estrutura espiritual e o corpo físico. Quando estamos aqui imersos no processo encarnatório, na dimensão física, sabemos que estamos constantemente interagindo com o mundo espiritual, de diversas formas. Pensamos, sentimos, e tudo isso se revela no que chamamos de aura psíquica, onde nós estamos aqui sendo envolvidos e acobertados por uma túnica áurica. O que é a aura? A aura é exatamente a expansão de estruturas. Nos diz alguns cientistas espíritas que a aura é a composição da expansão do próprio perispírito, do duplo etérico. Sabemos que o duplo etérico é responsável na síntese, na fabricação do fluido vital, do ectoplasma. E então o duplo etérico ele pertence ao feixe perispirítico. Seria a parte mais externa do corpo perispirítico. Então, temos ainda o corpo físico, que se expande, guardadas as suas devidas proporções. Então, essa tríade expandida compõe a aura. E ali, na nossa aura, se revelam nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas estruturações psíquicas, nossos componentes emocionais, tudo, facilitando com que os espíritos possam interagir conosco de acordo com processos de afinidades, de acordo com processos de sintonia. Então, não temos como fugir e enganar os espíritos. Nós podemos enganar os encarnados, os desencarnados não. Por isso, desta forma, estamos sempre interagindo com o mundo espiritual, além de interagirmos com a mediunidade, quando somos ostensivos, perispírito com perispírito. Sabemos, já estudamos aqui recentemente, né, fizemos um curso sobre transe e mediunidade, diferenciando o que é um transe anímico para um transe mediúnico. Interagimos com os espíritos quando estamos dormindo, pela própria expansibilidade do perispírito, enquanto o corpo adormece, restaurando suas energias, o espírito vaga por regiões afins para cumprir objetivos e necessidades de acordo com a sua evolução. Então, estamos sempre interagindo com o mundo espiritual. E desencarnado liga-se ao mundo material.
Então, é uma via de mão dupla. As relações nossas com os desencarnados e as relações dos desencarnados conosco. E sempre às expensas do perispírito. É ele que vai fazer, como liame, essa conjunção, esse conúbio, este casamento. Portanto, nós somos esses seres, né, holisticamente falando, em que não podemos compartimentalizar, a não ser, sob o ponto de vista didático, essas estruturas. Nós somos um ser uno, holisticamente falando. Nós encarnados, com corpo, perispírito, né? E o espírito, que está aqui, somos nós. E o espírito é o corpo físico. Simplesmente isso. De resto, a interconexão é constante e frequente entre os seres que estão no além-túmulo e nós que estamos aqui encarnados de acordo com as nossas condições energéticas plausíveis para estarmos neste orbe. Continuando. Compreende-se, então, que, na verdade, diz o autor, o existir é um interexistir. E para esse interexistir, que marca a nossa realidade, possibilita-nos a providência divina um valiosíssimo instrumento, espelho da alma, sustentáculo do corpo, que é o perispírito. Então, tudo ali se revela, tudo está nos arquivos perispiríticos, por isso ele é o espelho da alma, de suas experiências encarnatórias, assim como também, quando estamos desencarnados, é a caixa, vamos dizer assim, é o armazém em que tudo se encontra ali arquivado, estruturado, armazenado. E é ele o que sustenta o corpo, pela ação do espírito, obviamente. Sabemos que quando começa o processo encarnatório, lá na concepção, a união do espermatozoide com o ócito, né? Ali, então, está o perispírito miniaturizado, para já ir sob a ação do espírito, dos construtores divinos, no trabalho de divisão celular, e formando, então, o embrião, inicialmente o zigoto, que é o ovo, para depois, então, haver a formação do embrião, até chegar à condição fetal. Sempre formatado este corpo pelo corpo perispirítico e sob a ação, a governança, a presidência do espírito. Vejo como o processo encarnatório é lindíssimo, quando compreendemos a miúde todo este processo. O perispírito, diz o autor, vocês vão notar que há muita bibliografia que eu não vou citar para não atrasar a nossa apresentação. São inúmeras bibliografias, vocês vão ver, eu registrei tudo para que nada fique perdido. Está aqui, né, essa informação em Campinas, São Paulo, março, ano 2000, o autor. Nos diz ele, o perispírito é, por excelência, portanto, o elo interexistencial. O seu conhecimento, aqui eu vou abrir um parênteses, pois ainda conhecemos muito pouco. Esta é a grande realidade dessa estrutura quintessenciada, dessa estrutura sutil para nós, grosseira para os espíritos. Todos esses elementos são provindos do fluido universal, que é o chamado organizador da matéria, onde ali vamos ter o elemento material. Tudo que é matéria, e o perispírito não foge a essa regra,
é formado por transformações pelo fluido universal, que é exatamente a gênese do processo material. Então, o seu conhecimento, por certo, contribuirá mais cedo ou mais tarde para que a ciência, ou melhor, os cientistas, abram-se definitivamente à religiosidade. Já está acontecendo isso, né? Quando a gente sabe das experiências quase-morte, onde comprova-se que a consciência ela não é local, ela não é física, ela é extrafísica, ela é não local, então o perispírito ele é o responsável pela emancipação da alma em relação ao corpo. O perispírito é o responsável por tudo isso, e a ciência já está entendendo, como Paulo já entendia, porque o Paulo cunhou o termo, né, corpo espiritual. Foi Paulo. Sabemos dessa história, quando ele foi repelido pelo seu pai, Isaac. Aí ele então foi descansar numa das cavernas do Monte Tauro, e ali ele deu uma cochilada e saiu do corpo. Saiu do corpo com profunda lucidez, foi ter com seu mentor, Estevão, foi ali trocar amabilidades com a sua amada Abigail, e ele viu o corpo descansando numa dessas cavernas. E ele viu então que a morte não existe. E comprovou com isso também, além da inexistência da morte, a sobrevivência da alma. Daí ele ter dito aos coríntios: ó morte, onde está teu aguilhão, ó morte? Ó inferno, onde está tua vitória? Tirando essa consumação que criaram do inferno eterno, ardendo no fogo do inferno, né? Por conta dos nossos débitos, por conta dos nossos deslizes, sem oportunidades de recuperação. Então, os cientistas já estão abrindo a isto, a religiosidade, a compreensão disso tudo. Vamos citar aqui um biólogo inglês, Rupert Sheldrake, que tem estudos a respeito do perispírito, que ele denominou de campos morfogenéticos. Nós não vamos chegar lá, né? Temos muito estudo pela frente. Então, tão mais profunda e pura quanto for o alcance de seu saber. Nós vamos aprofundando à medida que vamos conhecendo, e não podemos esquecer que o conhecimento está atrelado à nossa evolução. Isso é fundamental entendermos. Se não sabemos mais, porque ainda não nos foi dado, nem nos foi permitido o conhecimento, por conta ainda da nossa ignorância, da nossa imperfeição. Imaginem criaturas orgulhosas, prepotentes, arrogantes, adentrarem esses conhecimentos, tornarem-se iniciáticos nesta sabedoria. Então, a lei é maravilhosa. Vamos aprendendo à medida que vamos não só nos intelectualizando, mas também nos moralizando. Então falamos do elo interexistencial, vamos falar do conceito e da natureza que praticamente abrange o capítulo 1 deste livro. Perispírito, está aí, vem do grego peri, que é em torno, e do latim spiritus, alma, espírito. Portanto, o conceito é este, é o envoltório sutil, perene da alma, que possibilita sua interação com os meios espiritual e físico, como falamos agora há pouco. É através dele que vamos, né, interagir com o meio extrafísico, com o meio espiritual, assim como, através dele também,
os espíritos vão atuar na organização física. Nós que fizemos o curso sobre, né, o transe e a mediunidade, nós abordamos bastante esta situação. A palavra foi empregada pela primeira vez por Allan Kardec, no item 93 de O Livro dos Espíritos, que nós vamos rever. Como disse, o estudo não se aterá apenas ao livro Perispírito dos Almino Zimmermann. Nós vamos trazer alguns enxertos, algumas inserções, para que torne o nosso estudo mais profundo, mais elaborado, sem termos pressa. Se tivermos que ficar estudando perispírito durante 10 anos, 10 anos estaremos aqui, se Deus nos permitir. Se a gente não partir para o mundo espiritual, não é verdade? Então, no item 93 de O Livro dos Espíritos, mais tarde, os espíritos instrutores, endossando a designação, passaram a empregá-la regularmente. Então, vamos lá, no Livro dos Espíritos, como foi citado aqui pelo autor. Está lá na segunda parte, capítulo 1 dos Espíritos, né? E que fala exatamente do perispírito, como vocês estão vendo aí na bibliografia. Allan Kardec, então, perguntou na questão 93, como foi citado, aos espíritos luminares, da seguinte forma: o espírito propriamente dito nenhuma cobertura tem? Ou, como pretendem alguns, está sempre envolto numa substância qualquer? Então veja a pergunta de Allan Kardec aos luminares. Se o espírito, como pretendem alguns, está sempre envolto numa substância qualquer. A espiritualidade, então, responde ao codificador. Envolve uma substância, vejam bem, envolve uma substância vaporosa para os teus olhos, mas ainda bastante grosseira para nós. Então, isso está bastante claro que o perispírito é vaporoso para os nossos olhos. Exatamente, não conseguimos distinguir isto pelas vistas nossas humanas. Mas para os espíritos, ainda é bastante grosseira, assaz vaporosa. Entretanto, como sabemos, para poder elevar-se na atmosfera e transportar-se aonde queira. Sabemos claramente, né, que o perispírito se expande, se desprende, se desdobra, vai se transportar para onde queira, isso é muito relativo, aonde é permitido, obviamente. Seria muito interessante se eu quiser me transportar para as regiões alcandoradas, para as regiões seráficas. Eu ainda não tenho estruturação espiritual e perispiritual para me transportar para essas regiões. Mas, obviamente, o perispírito ele segue ordens que são comandadas pelo espírito. O perispírito não pensa, o perispírito não tem independência, o perispírito não tem autonomia. Ele segue orientações do seu órgão gestor, vamos dizer assim, que é o espírito. Então, é fundamental entendermos estes aspectos. E Kardec, então, faz a seguinte observação. Envolvendo o germe de um fruto, há o perisperma. Ele fez essa comparação. Do mesmo modo, uma substância que, por comparação, se pode chamar perispírito. Serve, então, de envoltório ao espírito propriamente dito. Daí, né, da palavra grega peri, quer dizer em torno de. Então, o perispírito, que é o envoltório, é o que dá forma ao espírito, é que estrutura o espírito, é o perispírito. Então, já estamos vendo aí
um certo grau de importância do perispírito, que é oriundo, repito, do fluido cósmico universal. Tal denominação, voltando ao livro, vocês estão vendo aí a imagem do livro, tal denominação baseia-se na forma com que se apresenta esse complexo fluídico envolvendo a alma. O perispírito ele envolve a alma. E o Zalmino Zimmermann coloca aqui como um complexo fluídico. Isso me chamou muito a atenção, porque a gente vai ampliando, né, nossas interpretações. Quando entendemos que no perispírito estão armazenadas, né, nossas experiências. Estão lá nas dobras do perispírito, segundo Charles Fritz, através de uma comunicação a Leon Denis. Está registrado isso no Problema do Ser, do Destino e da Dor. Então, é um complexo, porque traz todas as experiências, o lastro espiritual está ali, armazenado, registrado nesse complexo fluídico. E se nós estendermos a interpretação do que é um complexo, na visão, por exemplo, da psicologia, principalmente de Jung, que utilizou muito este termo complexo, ele nos diz que são energias psíquicas carregadas de afetividade, de emoções. E no perispírito, sabemos, tudo ali se encontra. Todos os processos daquilo que experienciamos, compondo o nosso lastro espiritual. Claro que tudo isto que está ali representa o que, na verdade, está na organização espiritual, no inconsciente atual, no inconsciente arcaico, enfim, é uma espécie de hierarquia. O espírito, o governador, o presidente. O perispírito seria o subalterno, seria o vassalo do espírito, mas também trazendo todos esses registros. E o corpo, por sua vez, também. O corpo traz, diante da sua formatação, que foi realizada pelo perispírito, sob a regência do espírito, traz, então, memórias. Aí, então, memórias que serão importantes para aquela encarnação. O corpo não traz todos os registros como no perispírito. O corpo apenas traz as memórias necessárias, por escolha do espírito, para o processo evolutivo dele. Temos que entender isso. Estão nas nossas células. Estão, para melhor dizer, nas nossas mitocôndrias, nos grânulos mitocondriais, enfim, o corpo físico com seus 100 trilhões de células. Magnífico essa visão, né? Pouco conhecemos do corpo, em verdade. O que dirá do perispírito? Então, dando continuidade, esse estudo é envolvente. Outras denominações conhecidas referem-se mais à sua natureza ou funções. Assim, André Luiz, por Francisco Cândido Xavier, chama-o de psicossoma, entendendo que psico vem de mente, soma vem de corpo. Então, André Luiz coloca, através de Chico Xavier, essa designação a respeito do perispírito, o chamando de psicossoma. E também corpo espiritual. Lembrando, aliás, a designação, como falei agora há pouco, de Paulo, o apóstolo, Paulo de Tarso, em sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 15, versículo 44. Hoje, os autores dão aos 3 termos. Quais são? Perispírito, corpo espiritual e psicossoma
o mesmo sentido. São sinônimos. E vamos ver outras denominações mais à frente. Portanto, guardem isso que é muito importante. Nós vamos apresentar aqui algumas situações altamente instigantes que temos que refletir a respeito de alguns posicionamentos que precisamos aqui destrinchar. Alma e perispírito constituem um todo indissolúvel. Não é dissolúvel, é indissolúvel. Alma e perispírito. Vejam aqui como ele coloca alma, princípio inteligente, e perispírito. Conforme esclarece Kardec, alma e perispírito constituem um ser chamado espírito. Guardem isto que é muito importante, filosoficamente falando. Portanto, a alma é um ser simples, é o princípio inteligente. Já quando falamos de espírito, estamos falando de um ser duplo, porque o espírito ele tem obrigatoriamente, indissoluvelmente, a presença do perispírito. Isso vai nos suscitar algumas interpretações, não vamos chegar a lugar nenhum, porque ainda não nos foi dado a compreensão disso. Porque tem autores, tem espíritas, que afirmam, mediante o estudo da codificação, que o espírito é originado do fluido universal, porque é considerado o espírito como um ser semimaterial. Porque o espírito tem obrigatoriamente que ter o perispírito, que é oriundo do fluido universal. Ora, se o perispírito, guardemos isso, se o perispírito é oriundo do fluido universal e ele é indissolúvel com a alma, não é? O princípio inteligente, podemos dizer, então, que o espírito pode ter sido originado do fluido universal. Não estou garantindo isso, mas é uma pressuposição. Né? A alma, que seria o princípio inteligente, com a presença do perispírito oriundo do fluido universal, forma um espírito, que é um ser duplo. E o homem é um ser triplo, porque tem a alma, princípio inteligente, tem o perispírito, que formatou o seu corpo, e tem um corpo físico. Portanto, alma, um ser simples, princípio inteligente. Espírito, um ser duplo, porque tem o perispírito presente. Aí é denominado de espírito. E o homem encarnado, um ser triplo. Está claro isso, companheiros? Então vamos em frente, porque esses são assuntos realmente muito interessantes. Guardem isto. Vamos ler lentamente. Está lá no que é o Espiritismo. Vou citar a bibliografia, porque é muito importante. Lá na página 155 do segundo capítulo do que é o Espiritismo. Está assim escrito: há, assim, diferenças de significado, embora seja comum o emprego das duas palavras, alma e espírito, como sinônimas. Muita gente confunde. Muita gente fala de alma quando está falando de espírito, ou então fala de espírito quando está falando de alma. Como sinônimas, essas duas palavras. Por isso, anota Kardec. Seria mais exato reservar a palavra alma para designar o princípio inteligente. Então, quando falamos de alma, meus irmãos, filosoficamente falando, estamos falando de princípio inteligente. E o termo espírito, olhem só como é colocado por Allan Kardec, para o ser semimaterial, formado desse princípio, palavra, o princípio inteligente, e do corpo fluídico.
Então, aqui ele já coloca, Allan Kardec, o espírito como um ser semimaterial. Então, provavelmente, oriundo do fluido universal, assim pensamos. Se o espírito, que é um ser semimaterial, e que tem a presença da alma, poderíamos também supor que a alma é oriunda do fluido universal. Seria, então, uma matéria extremamente impalpável, inacessível para a nossa compreensão. Nós poderíamos, assim, né, através de uma lógica, entender, porque se Allan Kardec coloca espírito como ser semimaterial, é porque ele é oriundo do fluido universal. E entendendo que o espírito tem a presença da alma, com o perispírito, poderíamos supor que também o princípio inteligente seria uma matéria altamente inapreensível, inacessível, mas oriunda do fluido universal, também denominado de o pensamento de Deus. Então, é Deus pensando na criação, utilizando-se de uma criação, né, por ele formada, que é o fluido universal. Então, são exatamente elucubrações que nos fazem pensar, mas vamos devagar, porque isso a gente não vai chegar a lugar nenhum por nos faltar ainda uma devida compreensão. Mas, continuando aqui. Mas, como não se pode conceber o princípio inteligente, que é a alma, isolado da matéria, nem o perispírito, sem ser animado pelo princípio inteligente, as palavras alma e espírito são, no uso, indiferentemente empregadas uma pela outra. Filosoficamente, porém, é essencial fazer-se a diferença. Então está claro aqui que as palavras alma e espírito são indiferentemente empregadas uma pela outra. Agora, filosoficamente, é essencial fazer-se a diferença, volto a repetir. Alma, princípio inteligente. Espírito, um ser duplo. É a alma com o perispírito. E o ser encarnado, um ser triplo. Porque tem a alma, princípio inteligente, o espírito, por ter o perispírito, e o corpo físico. Está claro isso, companheiro? Isso é muito importante para a continuidade de nossos estudos. E para isso, para cada vez mais nós nos aprofundarmos, nos mergulharmos nessas interpretações, eu trouxe aqui para vocês, está lá no Livro dos Espíritos, na primeira parte, capítulo 2, que fala de espírito e matéria, como elemento geral do universo. Vejamos. Allan Kardec pergunta na questão 27. Há, então, dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Aqui Kardec didaticamente está fazendo uma diferenciação. Dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito, como matéria, matéria como compreendemos que seja matéria, e o espírito diferente, e quem sabe uma matéria inapreensível, inacessível para nós? É para nós refletirmos. Vamos ver a resposta da espiritualidade? Sim. E, acima de tudo, Deus, o Criador. Portanto, os espíritos estão confirmando que existem dois elementos gerais do universo. Sim, Deus, bom, o Criador, o Pai de todas as coisas, né? É o Criador de tudo. Deus, espírito e matéria constituem o princípio de tudo que existe, a Trindade universal. Deus, espírito, que tem o perispírito, e matéria propriamente dita, matéria que conhecemos, orgânica, palpável, apreensível. Mas ao elemento material,
se tem que juntar o fluido universal, que constitui a própria matéria, que desempenha um papel de intermediário, está se referindo aqui ao perispírito, oriundo do fluido universal, entre o espírito e a matéria propriamente dita, por demais grosseira para que o espírito possa exercer ação sobre ela. Embora, de certo ponto de vista, seja lícito classificá-lo, fluido universal, com um elemento material, ele se distingue da matéria, por propriedades especiais, como conhecemos ainda, né, acanhadamente. Ainda nos falta muito conhecimento. Continuando aqui, estamos falando aqui do Livro dos Espíritos. Se o fluido universal fosse positivamente a nossa matéria palpável, razão não haveria para que também o espírito não fosse. Perfeito? Porque o espírito tem o perispírito. Agora, fica mais uma vez a questão: seria o espírito, então, uma matéria extremamente quintessenciada por conter na sua formação a alma, o princípio inteligente? Então, aqui, Allan Kardec coloca, né? Não haveria para que também o espírito não fosse. Está colocado entre o espírito e a matéria, o perispírito, oriundo do fluido universal. É fluido como a matéria é matéria, e suscetível pelas suas inúmeras combinações com esta e sob a ação do espírito, de produzir a infinita variedade das coisas de que apenas conheceis uma parte mínima. Vejam aqui como a espiritualidade nos coloca, né? As inúmeras combinações com a matéria, sob a ação da organização inteligente, que é a alma, o princípio inteligente, né? Que com perispírito forma o espírito. Então, essas inúmeras combinações que produzem uma infinita variedade de coisas e que, meus irmãos, conhecemos apenas uma parte mínima. Ficamos aqui a imaginar, a refletir como temos ainda que evoluir, mas isso tudo vem no seu devido tempo e precisamos, para cada vez mais alavancar a nossa intelectualidade, nós precisamos da moralidade, para que então nos sejam concedidas essas ideias, concedidos esses estudos, que alcançaremos por conta da nossa evolução inexoravelmente. Então, esse fluido universal ou primitivo, elemento material, né, primitivo, está aqui, elementar, sendo o agente de que o espírito se utiliza, ele é utilizado pelo espírito, é o princípio, sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão, estaria sempre se dividindo. Mas a matéria, sabemos, não tem inteligência, se não houver a ação do espírito sobre ela, porque a inteligência é do espírito, para melhor dizer, da alma, que é o princípio inteligente, sob a forma de espírito, porque tem um perispírito. Então, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e nunca iria adquirir as qualidades que a gravidade lhe dá. Gravidade, estamos falando da matéria, com as suas complexidades. Portanto, tudo parte do espírito, que utiliza o perispírito para, então, agir sobre a matéria. Allan Kardec, olhem só, faz o seguinte comentário na questão 28 de O Livro dos Espíritos. Um fato patente domina todas as hipóteses. Guardem isto.
Vemos matéria destituída de inteligência. Perfeito? Matéria que não tem inteligência. E vemos um princípio inteligente, que é a alma, que independe da matéria. Da nossa matéria, matéria orgânica nós estamos falando. Então, o princípio inteligente independe da matéria. Os espíritos desencarnados, com seus perispíritos, independem da matéria física, da matéria orgânica, da matéria palpável, da nossa matéria. Agora, olhem como Allan Kardec coloca a origem e a conexão destas duas coisas nos são desconhecidas. Portanto, não somos aqui, né, autores de ideias, porque ainda, meus irmãos, não alcançamos isso. A origem e a conexão dessas duas coisas. Estamos falando aqui exatamente da inteligência, né, e da matéria. O princípio inteligente, que é a alma, que independe da matéria e da matéria propriamente dita. Ainda desconhecemos a origem. Apenas nos atrevemos a dizer que a matéria é oriunda do fluido universal. Mas como? Ah, vem do fluido universal. Mas vem como? E estas conexões? Está aqui, se promanam ou não de uma só fonte. Falamos isso agora há pouco. Fica a pergunta, será que o próprio princípio inteligente, a alma, que é indissolúvel com o perispírito que vem do fluido universal, embora não saibamos a origem, será que tudo vem de uma só fonte? Sabemos que tudo é criado por Deus. Mas será que a própria alma, o princípio inteligente, é uma matéria extremamente sutil, criada pelo Pai? E se é uma matéria extremamente sutil, ela não seria oriunda do fluido universal, que é o pensamento do próprio Pai, do amantíssimo Pai? Meus irmãos, essas perguntas realmente não vamos poder, hoje, e talvez ainda não cedo, dar uma resposta. Olha só como Allan Kardec coloca. Se há pontos de contato entre ambas, será que há pontos de contato entre ambas? Sim, sabemos que há pontos de contato. Se a inteligência tem existência própria, ou se é uma propriedade, um efeito, então olhem dúvidas aqui que pairam no ar. Se a inteligência tem existência própria. Estamos falando aqui do princípio inteligente da alma. Ou se é um efeito, se é uma propriedade, é um efeito. Ainda desconhecemos muitas coisas, meus irmãos. Se é mesmo conforme a opinião de alguns, muitos acreditam nisso, uma emanação da divindade, ignoramos. Elas se nos mostram como sendo distintas. Daí o considerarmos-las formando os dois princípios constitutivos do universo, matéria e espírito. Vemos, acima de tudo isso, uma inteligência que domina todas as outras, que as governa, que se distingue delas por atributos essenciais. A essa inteligência suprema é que chamamos Deus. E continuando, para fecharmos este raciocínio, nesta nossa primeira apresentação desta noite, que retornaremos mês que vem, vamos lá novamente para a origem e natureza dos espíritos, da segunda parte, capítulo 1, dos espíritos, lá de O Livro dos Espíritos. Questão 81, muito importante. Os espíritos se formam espontaneamente ou procedem uns dos outros? Como é que os espíritos se formam? Espontaneamente ou procedem uns dos outros? Vamos à resposta extremamente providencial da espiritualidade. Deus os cria, meus irmãos,
tudo é criado por Deus, como a todas as outras criaturas, pela sua vontade. Mas repito ainda uma vez, a origem deles é mistério, a origem dos espíritos. Apenas elucubramos aqui uma ideia, né, que nós trouxemos aqui como um ser semimaterial, por ter o perispírito acoplado ao princípio inteligente que é a alma. Mas volto a repetir, é o que nós precisamos no momento, e não ficarmos criando aqui, elaborando ideias. A origem deles é mistério. E na questão 82, Allan Kardec pergunta: será certo dizer-se que os espíritos não são materiais, são imateriais? Olha a pergunta de Allan Kardec, aprofundando isso, ferindo esta ideia, tocando nesta ideia. Os espíritos são imateriais? Vamos à resposta, que praticamente define. Como se pode definir uma coisa quando faltam termos de comparação e com uma linguagem deficiente? Pode um cego de nascença definir a luz? Os espíritos estão dizendo que nós somos cegos de nascença. Como é que vamos definir a luz se não a enxergamos? Olhem só, meus irmãos, imaterial não é bem o termo. Acabamos de elaborar essa ideia. Imaterial não é bem o termo, como quem diz. É uma matéria que vós desconheceis. Portanto, está aqui a colocação da espiritualidade, respondendo a Allan Kardec na questão 82. Incorpóreo seria mais exato. Quer dizer, não traz relação com a estrutura material de nossos corpos. Mas imaterial não é bem o termo. Então, seria uma matéria quintessenciada e tudo, porque a literatura espírita não nos informa isto, mas aqui fica uma ideia, e tudo oriundo do fluido universal, que é o pensamento de Deus. Pois deves compreender que, sendo uma criação, o espírito há de ser alguma coisa. Olhem como é colocado, meus irmãos. É a matéria quintessenciada. Então, já coloca aqui o espírito como uma matéria diferente da nossa. Por isso, a colocação acima. Imaterial não é bem o termo. Incorpóreo seria mais exato. Mas o espírito é uma matéria quintessenciada. Porque traz a alma, princípio inteligente, acoplada, esta alma, ao perispírito. E tudo, quem sabe, oriundo do fluido universal. Sendo o espírito uma matéria quintessenciada. Mas, termina aqui, sem analogia para vós outros, e tão etérea que escapa inteiramente ao alcance dos vossos sentidos. Portanto, queridos irmãos, que beleza quando aprofundamos a sonda do conhecimento, fazendo essas perquisições por conta de nossas inteligências. E aqui, então, diante do horário que já nos alcança, vamos terminar o estudo desta noite, voltando ao livro Perispírito, e, a partir do mês que vem, vamos dar continuidade, através desse slide que estamos parando, uma colocação que nos é dada, que consta no livro Cristianismo e Espiritismo, tradução de Leopoldo Cirne, da 10ª edição da Federação Espírita Brasileira, Cristianismo e Espiritismo, em que Leon Denis, o autor deste livro, observa: chamamos espírito a alma, mais uma vez comprovando o princípio inteligente, revestida do seu corpo fluídico, ou seja, do perispírito, confirmando tudo que nós estudamos até então. Então, o espírito
É uma alma, princípio inteligente, revestida do seu corpo fluídico. A alma é o centro de vida do perispírito, como este é o centro de vida do corpo, do organismo físico. Ela que sente, a alma, pensa e quer. O corpo físico constitui com o corpo fluídico, o perispírito, o duplo organismo por cujo intermédio ela, a alma, atua no mundo da matéria, como vimos. Então, meus queridos irmãos, que alegria estarmos aqui dividindo durante essa 1 hora que transcorreu numa velocidade impressionante, quando ficamos aqui, né, muito atentos e perplexos diante de tanta beleza como a doutrina espírita nos traz. Então, paramos aqui no slide 28, perfeito? Do primeiro capítulo, só para informação, são 67 slides de estudo feitos por mim, e provavelmente nós deveremos encerrar este capítulo, o capítulo 1º do livro, na nossa próxima apresentação. Então, já alcançamos a hora, vamos passar aqui a palavra